você tem que desligar esse aqui. Uma boa tarde. É um prazer e uma alegria estar com vocês na tarde de hoje. E vamos compartilhar um tempo tão grande público. E eu estava contabilizando aqui o tempo de intervalo. É muita gente, eu achei o intervalo pequeno. Então vamos ter que adaptar um pouquinho. Por exemplo, se não for suficiente, para ficar um pouquinho além, para a gente não perder, tanto porque pode parecer muito tempo, mas é um assunto bem vasto, né? Neurociência, até para a gente definir. Eu sempre digo que o maior problema da comunicação são duas palavras: conceito e definição. Conceito é o que você acha que alguma coisa é, e você tem o direito de achar o que você quiser. Porém, quando nós vamos nos comunicar, uma outra palavra se destaca e se torna fundamental, que é definir ou definição. Então, conceito é o que você acha que alguma coisa é, definir é dizer isso de tal maneira que não se confunda com outra coisa, que é o nosso maior problema. Nós começamos a discutir, eu digo que a manga é uma coisa ótima, e você diz eu não gosto de manga. Depois de uma larga discussão, a gente descobre que um estava falando da fruta e o outro da manga de camisa. Faltou definição. Então a gente vai tentar definir algumas palavras que nós usamos sem precisar, e muitas estão mudando hoje em dia. Então vamos com o conceito de neurociência. O que é neurociência? A gente tem que começar um pouquinho na história. O que sempre se acreditou é que havia a alma humana, tá? Ou o espírito, que era algo que vinha do além, habitava temporariamente e voltava para o além. E era algo separado do corpo físico. E isso em todos os povos da antiguidade. A realidade e ânima é a alma no latim e psi é a mente no grego. E eram coisas separadas. Durante muito tempo se acreditava, inclusive os egípcios, que o nosso espírito, a nossa alma, a mente habitava o coração. Por quê? Porque o coração mudava de ritmo de acordo com as nossas emoções, que nós podíamos ver ele se manifestar diante da raiva, diante de uma série de coisas. Daí se acreditava que o centro da nossa alma era o coração. E o cérebro só enfeitava a cabeça mesmo. E dava problema, porque quando você tomava uma pancada era muito comum você inviabilizar, né? Eles achavam que afetava a visão, a fala, etc. Mas o que realmente guardava a alma era o coração. E isso em diversos povos. E a gente tem o desenvolvimento dessa separação e que permaneceu até não muito tempo atrás. Então, quando chegou a medicina, que é a área que estuda, que olha só, a biologia estuda o organismo normal, e a medicina, ela também estuda, mas não com a mesma profundidade, porque ela foca nos transtornos, nas patologias, nas doenças, que o objetivo era o tratamento. E nós tínhamos duas especialidades. Uma era a neurologia. A neurologia estudava o cérebro. Então, focava a anatomia, o funcionamento. Então, qualquer coisa que se relacionasse ao órgão físico, que tivesse alguma definição de natureza física, era da área da neurologia. Mas os transtornos mentais, na verdade, as doenças mentais, onde ficava a mente? Ninguém sabia. Então a psiquiatria estudava a mente, que não tinha um lugar específico. Por isso, os neurologistas, o cérebro. Mas havia uma série de colocações, claro que as pessoas acreditavam que havia uma relação, mas eles não encontravam um local específico onde a mente habitasse. Então não havia um lugar específico que definisse isso. Então a psiquiatria era a mente, e ela era separada do cérebro. Então, doenças do cérebro, neurologista; doenças da mente, psiquiatra. E o psicólogo entrava onde? Esse era um problema. Por quê? Porque as doenças da mente tinham um vasto campo e surgiram estudos específicos sobre o comportamento humano.
enquanto a psiquiatria focava no estudo da desarmonia, dos comportamentos aberrantes, anormais, que as pessoas adquiriram e tentava definir de onde eles vinham, porque eles supunham que iriam achar alguma coisa errada física para tratar. Posteriormente, as medicações que tinham aplicação surgiram, mas sempre imaginava que havia alguma coisa física que ainda não tinham descoberto. Era essa a expectativa. A psicologia começa semelhante à biologia, estudando o comportamento humano, chamado normal. Porque, olha só, vocês vão ouvir eu falando assim, mas não fala assim, mas falava assim antes. Então, estamos falando da história. Então, a psicologia estudava o comportamento normal, ou dito normal. Eu vou parar de ficar fazendo esses adendos. A gente fala que sempre alguém corta na internet, mas você disse que era isso, não chama assim. Ok. Eu sou um pouco antiga. Na minha época, a gente dava doença mental. Agora tem que mudar algumas nomenclaturas, etc. Então, eu peço uma certa flexibilidade devido à idade. Eu pareço mais nova do que sou, ok? Então, a psicologia estudava o comportamento normal. Então, como é que as pessoas normais se comportam? E eles queriam definir da mesma maneira. A ideia da psicologia era ser equivalente à biologia. Então, a biologia estuda o organismo, então, humano normal. Então, como é o organismo humano? Como é que funcionam as coisas no estado perfeito? Biologia estuda. Então, a medicina também estuda, porém, ela foca o quê? Quando não funciona direito. E a psicologia começou a estudar o comportamento humano normal. Então, ela pesquisava como é que a gente aprende, como a gente lembra, como a gente esquece, por que a gente faz isso, por que faz aquilo. E tentar criar um padrão de comportamento para definir aquilo que saía do padrão seria uma doença, ou seja, um funcionamento equivocado da mente humana. Tá? Mas como não dá para a gente ver a mente humana, nós vamos estudar a manifestação da mente humana, que é o comportamento. Então, quando surgiu, uma série de correntes estudavam isso. Então, processos psicológicos básicos. Então, o esquecimento, por exemplo. Como é que se estuda? Como é que ela acontece? Primeiro, como é que a gente apreende a informação, as palavras? Só que isso já foi estudado anteriormente pela filosofia, mas do ponto de vista puramente intelectual. Então, se supunha que funcionava assim, através da fala, tentando identificar a maneira com que nós pensávamos, se buscava entender o conhecimento. Porém, agora, a psicologia, ela focava em experimentos, ela propunha ser uma ciência. Então, ela queria processos experimentais para demonstrar, através de experimentos de laboratório, de estatística, que aquilo realmente acontecia. E uma das pesquisas mais interessantes, que permanece até hoje, é a do curva do esquecimento de Ebbinghaus, que ele estudou como é que a nossa memória funcionava. Ele não podia dizer como ela funcionava, mas vamos entender quando ela deixa de funcionar. E o experimento dele foi muito interessante. Ele pegava uma lista de sílabas aleatórias e você tinha que decorar todas as palavras da lista. E ele media quanto tempo você levava para decorar, ou seja, para você dominar 100% do conteúdo. Ou seja, eu vou fazer um teste e você tem que acertar todas as palavras. Que palavras? Aleatórias, sem significado algum, sílabas. Então você decorava e aí fazia o teste. 100%, ok. E aí a gente começava a cronometrar e repetia o teste periodicamente para ver como acontecia. E verificou-se, e isso era constante em todas as pessoas, que a partir de determinado tempo você começava a perder essas lembranças. Então, seu desempenho ia caindo. Então, você tinha 100%, então você levou 1 hora para decorar, para adquirir essa memória, e em tanto tempo você começava a diminuir. Então, o que acontecia 6 horas depois? 12 horas depois, 24, e aí ele foi medindo e repetiu isso sistematicamente em várias idades diferentes. E olha que coisa incrível, todos representavam a mesma curva, que se passou a se chamar curva do esquecimento de Ebbinghaus. Significa o seguinte: depois de você decorar sílabas aleatórias, tá? 100%, em 24 horas sobra 30%. Você esqueceu a maior parte, tá? Então, no novo teste, e isso acontece com quem? Com todo mundo.
Então, ele definiu como a memória humana mantinha a informação. E ele descobriu outras coisas. Por exemplo, você levou 1 hora para dominar aquele conteúdo, 100%. 24 horas depois, você perdeu a maior parte, ficou com 30%. Mas ele pede, decore novamente. Ele quer que você tenha 100%. Só que agora você não vai levar 1 hora, você vai levar menos tempo. Não é a metade, mas vai levar menos tempo para chegar aos 100%. E aí ele media depois. 24 horas depois, você ainda perdia, mas não sobrava mais só 30%. Você tinha uma melhora, então 40%. E aí ele foi medindo e percebeu que havia um momento certo para você fazer uma revisão, que teria o maior aproveitamento. Então, fazendo antes, não tinha tantas mudanças, mas nessas 24 horas, se nesse período de tempo, antes disso, você fizesse uma revisão, você tinha chance de guardar mais tempo. E ele foi vendo que as revisões ficavam cada vez mais espaçadas. Depois de um tempo com revisões periódicas, bastava que uma vez por ano você gastasse 5 minutos para recuperar aquela memória. Porém, se você deixasse de revisar por mais de 3 meses, assim, um bom tempo, por exemplo, você fez os 6 e não fez mais, você começava a entrar novamente na curva do esquecimento, ok? Então, uma memória adquirida desta forma, ela precisa, para se manter, de revisões periódicas, tá? Isso é muito interessante, porque a primeira pergunta que se faz é: e aquelas pessoas que têm uma experiência uma vez e não esquecem jamais? Até aquelas que você gostaria, um sequestro relâmpago, você até queria esquecer e não consegue. Mas olha aqui que eu disse no início, ele queria ter certeza de como funcionava a memória, por isso ele escolheu sílabas aleatórias, ou seja, palavras que não tinham nenhum significado, para medir somente a mecânica da memória. Por quê? Porque nós sabemos, hoje, né, mas na época não, que a memória é fixada também, não só pela repetição, mas por experiências emocionais. De acordo com a emoção que você tem no momento em que está vivenciando uma experiência, essa memória se fixa mais ou menos intensamente, tá? E uma dessas emoções que fixa fortemente a memória é o medo. Por quê? É uma questão de sobrevivência. Pense bem que você é um homem primitivo e quase caiu no abismo. Você não pode esquecer, porque se você esquecer, você pode cair no abismo. Então, essa experiência não pode ser esquecida, porque é uma questão de sobrevivência. Por isso, o medo é uma das coisas que mais fortemente fixa a memória. E muitos chamam de trauma, tá? Não esquece. Você gostaria, mas a memória vem por quê? Porque o medo é uma poderosa ancoragem na memória. Só o medo? Não, fome também. A fome é poderosa. Então, quando você aprende alguma coisa e a fome e ganha um petisco, você lembra. A gente não usa isso para ensinar os cães, mas funciona com gente também, viu? Então, quando eu estudei isso a primeira vez, eu fiz fazer um experimento. A gente tinha um estudo na instituição, né? E aí eu comprei um saco de bala, de pirulito. Eram todos adultos, pessoas com mais idade. E aí eu fazia as perguntas, acertava, toma, você ganhou um pirulito, e jogava, né? E olha que interessante, a maior parte das pessoas estava de dieta. Então ninguém comia o pirulito, guardava para dar para os netos, guardava para dar para os... Mas eu notei uma animação cada vez mais intensa. Todo mundo queria o pirulito e a bala, mesmo que não comesse. Porque é um condicionamento. É comida. E você sabe que é comida, e isso ancora a sua memória. Então, aí para o pessoal que está estudando, fica com fome e diga, só vou poder comer depois de terminar essa lição, para vocês verem como é eficiente. Então, gente, não funciona com bicho? Funciona com pessoas também, é muito interessante. Mas não só outras emoções. Então, você lembra a primeira vez que ganhou uma bicicleta, o primeiro beijo? Então, existem emoções que ancoram fortemente a memória, ok? Agora, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Aí você repetiu não sei quantas vezes, escreveu várias vezes e vai ter que revisar, segundo a curva de Ebbinghaus. A não ser que você ancore essa memória através de alguma emoção. Por isso a tentativa de tornar interessante, de tornar lúdico, etc. Que alguns professores fazem, porque eles percebem, mesmo que eles não tenham o conhecimento de neurociência, eles percebem
que é mais fácil para a pessoa lembrar se você associar determinadas informações a algumas experiências emocionais que facilitam. Então você lembra melhor se o professor é simpático, se ele tem uma voz boa, se ele é agradável, uma série de fatores. Daí muitas pessoas fazem a seguinte colocação: 75% da comunicação é não verbal. Ou seja, na verdade, não é bem com relação à comunicação, e sim com relação da informação. Ok? Bom, eu sei que vão surgir dúvidas, a gente vai dar um intervalo e vai abrir para perguntas, ok? Bom, e essa foi a história, por exemplo, da memória. Hoje em dia, nós sabemos melhor como a memória funciona. E isso tem mudado a maneira com que nós entendemos. Eu vou voltar nisso, mas antes a gente dá um panorama de como é que a gente chegou nesse ponto. Então, a gente estava aí, e Ebbinghaus fez isso há muito tempo, e até hoje foi tão perfeita que a gente usa a curva de Ebbinghaus hoje perfeitamente, não mudou, com toda a pesquisa não caiu, ok? E mais uma série de outros experimentos foram sendo alterados, que a gente foi entendendo melhor, por exemplo, o condicionamento, Pavlov, e aí vão criando o que a gente chama da estrutura da psicologia, tá? A psicologia não se propunha a ser terapêutica, ela se propunha a ser como a biologia. A terapia seria por conta da psiquiatria. Porém, num determinado momento, a psiquiatria enveredou, por exemplo, quando descobriu-se substâncias que tinham efeitos psicoativos. Porque eu não sei da história da psiquiatria, ela é um tanto complicada e dramática. Porque existe um peso muito grande no que a gente chamava de doenças mentais, tá? É forte e é forte até hoje. Para vocês terem uma ideia, o peso que existe, eu tenho alguns amigos, um amigo psiquiátrico assim, eu sou aquele que nunca vai no churrasco. Porque você leva, esse é meu cardiologista, meu ginecologista, obstetra, mas nunca um psiquiatra vai para o churrasco, porque nunca ninguém vai apresentar, esse é o meu psiquiatra. Então ele diz que é uma das mais tristes, porque você não tem nenhum dos benefícios que a medicina traz para os seus pares, ele não possui, tá? Todo mundo vai esconder o seu psiquiatra, ninguém nunca nem vai reconhecê-lo em lugar nenhum, ok? E ele estava reclamando que é justamente por isso que os psicólogos ganharam relevância, tá? Por quê? Porque eles disseram que o psicólogo é mais light, você prefere no psicólogo do que no psiquiatra, porque só vai no psiquiatra quem é maluco. E no psicólogo, quem está tentando ser? E aí você ainda não tem a definição. Mas o muito interessante é você perceber o peso que existe. Quando você quer ofender alguém, você quer xingar alguém, correto? Vamos ver, vocês por acaso fazem algo semelhante? Sua diabética, hipertensa, você não faz. Por que você não faz? Se eu falar, a pessoa vai achar curioso, mas que coisa estranha. Porque você não acha que é algo que pesa negativamente ser diabética ou hipertensa. Na verdade, é algo lamentável, que pode, inclusive, você disser, eu sou hipertensa, e você conta com a compaixão das pessoas, porque é um estado de sofrimento. Então, você não usa para ofender alguém. Como é que você ofende? Neurótica, esquizofrênica. Não é assim? Mas não é uma doença? Não é um sofrimento? Você está louca. Inclusive, vai tomar um antidepressivo. O Rivotril você está precisando. E você usa como uma ofensa. Quer um Rivotril? É um remédio excelente. E mais gente deveria usar. Mas virou xingamento. Então algumas pessoas têm já ressalva. Mas isso não é para maluco? Não necessariamente. Então, nisso, nós tínhamos um problema sério. E até porque, o que a gente faz? A neurologia não era muito diferente, mas ela tinha um nível mais alto, porque não era uma coisa anatômica, né? A gente não tinha tratamento. A maior parte da neurologia eram transtornos incuráveis. Você só ia lá para fazer o diagnóstico. Você tem isso. E agora? Nada a fazer. Tem que ter paciência, porque não tem cura. Então, nada tinha cura na neurologia. Não é verdade? Você tem que lidar com isso, é a realidade. Mas as coisas mudaram a partir de uma determinada época. Mas a psiquiatria, ela tinha um problema ainda maior, que era o estigma das pessoas.
quando surgiu um tratamento interessante. E eles passaram a usar, que era o eletrochoque. E mergulhar a pessoa em gelo. E algumas outras coisas correlatas. E muitas pessoas leem isso como uma tortura física. As pessoas queriam torturar os doentes, porque tinha alguma coisa a ver com Satã, não sei o que, eram possuídos, que havia isso também. Porém, não é bem assim. Se você olhar a história, da onde surgiu esse tipo de terapia e por que as pessoas faziam. Por quê? Porque se você vê o relato, eles estavam instalando a eletricidade em Paris. Foi uma das primeiras cidades a ter a eletricidade, tá? Apesar da lâmpada e tudo mais, a eletricidade surgiu primeiro em Paris e eles estavam colocando os cabos. Quando um paciente da Salpêtrière escapou, se projetou na janela e caiu sobre os cabos, tomou um choque e acordou lúcido. E ele era louco há 20 anos, internado, amarrado, e caiu no fio elétrico, tomou um choque e acordou são. E aí o que eles anotaram? Choque elétrico, quando não mata, cura a esquizofrenia. Bom, vai que funciona com outras pessoas. E aí eles passaram a dar choque nos pacientes para ver. E olha, alguns melhoravam. Não todos, não a maioria. Mas, se você é louco há tantos anos, vale a pena tentar. E eles tentavam repetidamente. De repente, um só não é suficiente, vamos tentar outros. E eles descobriram que pode até não curar, mas que ele fica mais calmo, fica. Aí eles passaram a repetir. Mas não é só isso. Nós temos um outro paciente que escapou e tentou atravessar um lago congelado, caiu, ficou submerso. Eles recuperaram, já estava há algum tempo, e começaram a aquecer, e quando ele acordou, ele estava são. Aí o que eles anotam? Mergulhar no gelo, quando não mata, cura a esquizofrenia. Sim, e tem várias situações correlatas. Então, vamos lá, choque é um pouco extremo, vamos botar a pessoa no gelo primeiro, mergulhava, e depois via se ela recuperava ou não. Eventualmente alguns sim, mas a maioria não. Aí a gente tenta o choque elétrico, tenta os dois juntos, vamos ver. Agora, mergulhar na água com choque vai dar morte, com certeza, mas eles tentaram várias coisas correlatas, tá bom? E é uma tentativa. Não havia nada para se fazer na época, né? E terapias, essas coisas todas, imaginem. Então havia pessoas humanas que tentavam, quais as origens, o que podia ser, você está entendendo? Quando a neurologia começou a avançar, é que começaram a identificar tumores, doenças, a epilepsia também era considerada loucura, todo mundo junto, e aí algumas terapias para problemas neurológicos surgiram, e aí começou a haver uma divisão. Porque havia algumas terapias que eram eficazes em alguns transtornos neurológicos. Então, determinadas medicações afetavam e aí começou então a haver uma separação do que seria uma doença da mente e uma doença do corpo. E foi nessa época que essa separação começou a surgir. Posteriormente, a psicologia, dominando isso, algumas pessoas surgiram com propostas porque as coisas não funcionavam bem, que seria a mente, as relações da mente. Aí nós temos Freud, nós temos Jung, Lacan, que eles eram psiquiatras e alguns neurologistas, mas eles se interessaram muito pela proposta da psicologia, que era uma proposta da mente terapêutica, tratar a mente humana. Então eles diziam que não era uma doença do corpo, era uma doença da mente. E surgia agora, não era algo demoníaco que veio de um lugar, que seriam as nossas relações, e que se nós estudássemos isso, entendêssemos esse processo, nós poderíamos intervir para recuperar. E a gente fala muito de Freud, e Freud dizia coisas que naquela época, a época vitoriana, logo depois, seria assim, cancelamento direto, não é não? Pensa as coisas que ele falava, Édipo, Eletra, era algo que não podia se veicular, época vitoriana, extremamente púdica. Como é que esse homem conseguiu a expressão? É porque ele fez algo que realmente acaba com qualquer tipo de ressalva. Ele curou um cego e um paralítico. Pensa bem na sociedade. Havia uma jovem que era cega desde os 11 anos de idade, não tem como enganar, ela já tinha alguma idade, e numa terapia com Freud ela volta a ver. Aquilo disseminou.
E a outra era paralítica, estava na cadeira de rodas desde menina e de repente volta a andar. Pronto, depois disso ele pode falar o que quiser, que se dane, porque se ele faz isso, então a gente não tem nada a falar. E foi graças a essa situação que ele foi ouvido e a psicanálise ganhou relevância, as pessoas ouviram esse seminário, se interessaram, porque ele promoveu coisas que eram impossíveis, que era curar a mente. Então, e nem foi a mente, ele curou uma doença física. E todo mundo queria, eu quero que minha paraplegia seja da mente também, não dá para curar não, cegueira. Você tem que imaginar a peregrinação, tá? Parecia que ele era um milagreiro. Sabe que ele teve que estudar porque cegos iam atrás dele para ver curar, essas coisas assim. E não era o caso. É que ela tinha uma cegueira de natureza histérica e o outro também era um trauma que fez com que aquilo acontecesse. E por isso ela teve aquela recuperação aparentemente milagrosa. Vocês compreenderam? Mas depois do evento, as pessoas foram ouvi-lo. E aí ele teve penetração. Quem é que ia falar mal dele? Então, você vai falar mal. Você cura um paraplégico? Não, então não pode falar nada. Fica quieto e escuta. Então, foi a sorte para a gente ter acesso a isso. E o que acelerou muito, os estudos da mente. E outras possibilidades de que a mente possa ser tratada como mente. Bom, só que os estudos da psicologia cresceram, várias correntes da psicologia surgiram, propostas de tratamento diferentes e era uma terapia. Porém, essa terapia só era eficaz quando você ainda não estava na insanidade. O processo terapêutico era comum quando alguém que estava em... Lembra que ele falou? Por quê? O psiquiatra trata aquele que é insano. E o psicólogo é aquele que está tentando ser. Lembra aquela brincadeira? Era uma brincadeira popular da época, porque você tinha que ter algumas características estáveis para poder fazer a terapia. Como é que eu vou acessar a mente de alguém que já se perdeu? Tá? Até a definição de insanidade foi mudando com o passar do tempo. Qual é a definição hoje? Tá? Que as pessoas associavam ao sofrimento, mas principalmente a demônios internos. Bom? Até isso fica complicado, porque muitos falavam demônios internos, não estavam pensando em demônio mesmo. Era uma forma de falar, mas essa forma de falar já traz em si o quê? Um germe. Você tem alguma coisa errada dentro de você e que saiu. Então, quem não ficou louco, não tem. Você não tem um demônio interno. Então, a gente precisa suprimir os demônios internos, ou não deixar que eles se manifestem, ou coisas parecidas, ok? Então, muitas correntes entraram, desapareceram, porém, eles começaram a evoluir isso, mas a medicina evoluiu em todos os aspectos. Por exemplo, a gente sabe tudo sobre imunidade, a gente sabe como o estômago funciona, a gente sabe o intestino, todos os sistemas orgânicos. Por quê? Porque, por exemplo, o intestino do porco é muito semelhante ao nosso. Ele funciona igual, tem mesmas estruturas. Então, nós podemos estudar como funciona para entender como o nosso funciona. Experimentos podem ser feitos. A imunidade dos cavalos é muito semelhante à forma com que a nossa se comporta. Então, através da anatomia comparada, nós podemos aprender muito sobre o ser humano. Porém, o cérebro humano não tem nenhuma comparação. Nada é semelhante. Então, estudar os nossos primos mais próximos, que são dois grandes primatas, que são os gorilas e chimpanzés, não traz luz aos problemas. E nós podemos começar dizendo que o chimpanzé e o gorila têm 36 bilhões de neurônios. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Tá? E há uma diferença fundamental. Deixa eu contar uma coisinha interessante, né? Que normalmente quando o pessoal fala sobre dietas, a gente tem que fazer uma dieta mais natural, e aí tem a dieta da selva, né? A gente tem que comer igual um chimpanzé, porque o chimpanzé é saudável, não sei o quê. E as pessoas fazem essa proposta, né? Comer coisa crua. São os crudívoros. Gente, se tem algum, não estou falando mal de você. Eu estou fazendo porque eu sempre dou risada. Por quê? Porque, olha só, a diferença de série do chimpanzé para nós causa um problema sério. Porque o problema não é só a quantidade de neurônios. É também os neurônios que nós temos a mais não são iguais aos outros. Nós temos vários neurônios semelhantes ao que o chimpanzé possui, gorila também. Mas nós temos alguns que eles não possuem. Nós temos áreas inteiras que eles não desenvolveram. E olha o problema. É justamente essas áreas que mais consomem energia. Para vocês terem uma ideia, o cérebro humano tem por volta de 1,5 kg. Pensando no homem adulto de 70 quilos.
1,5 kg. É 6% da nossa massa corporal, tá? E, normalmente, para você atender um corpo desse tamanho, sem engordar, uma dieta de 2.000 calorias, correto? Assim, em repouso, não é com esforço não. 2.000 calorias, trabalhos leves, né? Pois é, dessas 2.000, 25% é somente para alimentar o córtex, não é todo o cérebro. Então nós temos 6% da massa corporal consumindo 25% da energia. Vocês têm ideia do que significa? Significa que a célula da sua pele faz churrasco para uma pessoa. E existem regiões do seu cérebro que fazem churrasco para 100, 1.000, até 10.000 pessoas simultaneamente. Essa é a energia que ele consome. Então, só para alimentar o cérebro são 500 calorias. Tá bom? Agora, quanto mais atividade ele tiver, mais consome. Eu sou marombeiro, eu não uso o cérebro. Claro que usa. Cada movimento que você faz primeiro onde? Então, cada movimento que você fez lá com a sua ginástica, quem fez primeiro? Então, você gastou no seu músculo, mas primeiro gastou onde? Porque se o cérebro não fizer, você não consegue fazer. Entenderam? Agora, se além de movimentos físicos, você também for usar determinadas áreas cognitivas intensamente, aí o custo vai ficando cada vez maior. Entenderam? Diante disso, diante dessa situação, tá? Se nós resolvêssemos comer exatamente como come um chimpanzé, como seria essa alimentação? Então, para alimentar o cérebro e permitir o seu desenvolvimento, como aconteceu, nós teríamos que nos alimentar por 28 horas ininterruptamente. Mas peraí, o dia só tem 24. Pois é, não dá. Sendo que você teria que dormir, procriar, fazer um monte de outras coisas, como o chimpanzé faz. O chimpanzé gasta mais ou menos 8 horas, lembra? Porque ele não usa lâmpada elétrica. É a luz que permite a sua alimentação, então ele tem umas 8 horas, porque ele tem que ir atrás, ele come basicamente coisas cruas, ele come alguma proteína, mas ele não é basicamente um caçador como outros animais. Então, a fonte de proteína deles, insetos, ele come muitos vegetais, ele é um onívoro, tá? Ele come carne também, tá? Pequenos animais, etc. Mas coisas cruas, mastiga. Agora, por que essa diferença? É simples. Pega uma mandioca crua e mastiga. Quanto tempo até você digerir? Pega uma mandioca e consome crua. Entenderam a diferença? Então, a grande diferença no nosso desenvolvimento evolutivo, isso é um trabalho da doutora Susana Ozel, ela que determinou com uma técnica para contar os neurônios, e ela faz um estudo do desenvolvimento, junto com a arqueologia, do desenvolvimento do cérebro humano. E ela fez algumas. E ela chegou a uma hipótese que resolve o grande problema que a gente tem, que é o tal elo perdido. O que é o elo perdido? É o seguinte, a gente pode acompanhar a evolução e ela tem que seguir uma progressão matemática, tá? Multiplicação de células. Só que num determinado momento houve uma divergência tão violenta e deu origem aos seres humanos, só que a matemática não fecha. Por quê? Porque aumentando os neurônios e o gasto energético, nós não poderíamos manter um corpo de uma média de 70 quilos. Então, chegaria a um limite, que é onde chegaram os chimpanzés e os gorilas, e se você crescesse, teria que diminuir o tamanho do corpo para alimentar. Mas o cérebro seria grande demais, em que inviabilizaria os nascimentos. Entenderam? Então, chega ao equilíbrio. Então, quanto maior o cérebro, né, você tem que proporcionalmente gerar energia para mantê-lo. E a gente chegou a um limite de tamanho. Então, se você crescer o tamanho do corpo, vai ter que diminuir o tamanho do cérebro. Existem animais com cérebros mais pesados? Sim, mas não têm o mesmo número de neurônios. Os neurônios crescem de tamanho. Então, eles são grandes, mas são em menor número. Nós não só multiplicamos o número, como tivemos que criar espaço para caber. Em vez de crescer o neurônio, nós multiplicamos, que é algo totalmente distinto. E aumentamos a sua complexidade, o gasto energético dele, o que não bate. A gente chegou naquele limite, e como é que isso aconteceu? Tem que haver alguma coisa, e ninguém achava, o fóssil do elo perdido. A gente saiu de primata e entrou para homídeo, só que a diferença é brutal. Matematicamente, não é impossível com mutações aleatórias, mas a gente teria que botar aí pelo menos uns 2 milhões de anos a mais.
E não foi num período muito pequeno. E não havia uma explicação até que ela estabeleceu uma teoria e que ela testou e que, olha, é hoje o que há de mais moderno em termos da explicação do desenvolvimento do cérebro humano. E eu adoro essa experiência porque ela bate com um capítulo do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então é um livro que os espíritos não gostam muito de ler, né? É tão muito fantasioso, porque você tem que pensar que ele foi escrito, tá, bem antes de a gente ter qualquer tecnologia para mapear o cérebro, ok? Então tinha coisa ali que era, parece ficção científica. Ele falando ali, não tá forçando a barra, parece coisa de obsessor. E aí muita gente não lê, mas tem lá, teoricamente, ele está dizendo como a evolução e interferências espirituais. E ele diz, em determinado momento, em que aquela mudança primordial que nós teríamos entrando no reino nominal, os espíritos fizeram uma colaboração. E a gente fica pensando, né, fez uma operação, mexeu, fez uma transformação, algum negócio assim. Não, aí diz assim que ele fez uma sugestão. Colocou uma sugestão comportamental e os nossos primos fizeram e viramos nós. Fica meio fantasioso, né? A gente esperava os alienígenas, alguma coisa, tal, mas não teve. E nem foi tão formidável assim, a gente fica pensando, eles iam mexer, fazer, acontecer, nada. Aparentemente ele botou uma ideia e eles seguiram. É isso. Mas não disse qual era, mas a partir daí houve uma transformação. Então, a partir desse comportamento sugerido, realizado, tá, pela Lucy, pelo Australopithecus, a partir daí o cérebro deu aquela partida e aquela mudança generalizada. E o crescimento até o ponto em que nós estamos hoje, ok? Isso que está lá. E qual é a proposta de Zanozel? Ela disse que o nosso ancestral Australopithecus, que eu chamo de Lucy é o fóssil de Australopithecus, o primeiro fóssil completo, né, mais completo, e eles fizeram então uma efígie, como a Lucy seria. Quando você olha, ela parece muito com o chimpanzé, mas não é. É um homídeo, tá? Chimpanzés são outro tipo de primata. Homídeos são diferentes e muito mais diferentes do que supomos. A gente fica sempre chamando os seres humanos de primatas. Não, nós já fomos há muito tempo e somos algo totalmente distinto, tá bom? Então, hoje sobraram 3 grandes primatas, que seriam gorilas, chimpanzés e nós, homídeos, ok? Homo sapiens sapiens já é uma subespécie, tá? Então, grandes primatas. E o que foi que a Lucy fez que mudou tudo? Aparentemente, Lucy resolveu cozinhar os alimentos. Pensa na mandioca que eu tinha falado lá, né? Ou como é que chama aqui? Aipim? Sei lá. Como é que chama? É que dependendo de onde você está, é macaxeira, é isso, aquilo. Então aqui é o quê? Mandioca. Então, comer uma mandioca crua, o trabalho que daria, quanto tempo você levaria para digerir? Agora, pega e põe na panela e cozinha. O que acontece? Vira manteiga, vira caloria. E aí você consome e consegue em 1 hora o que um macaco levaria 6 horas para conseguir. Então Lucy fez, e ela tinha uma abundância de recursos. Mas foi só isso? Não. Eu não sei se foi azar ou se foi sorte, mas a Lucy tinha uma desvantagem muito grande com relação aos seus primos. Havia outros primatas, eu vou falar só dos 3 que sobraram hoje para a gente não... Então havia gorilas, chimpanzés e homídeos, tá? Os gorilas são 20 vezes mais fortes que o homídeo original. Olha só, a Lucy já era mais forte que a gente, tá bom? Sair não pega com ela, não daria certo. Mas o gorila era 20 vezes mais forte. É o primata mais forte que existe. Ele não tem rival, nem felino de grande porte. Então um gorila ganha de um felino de grande porte, entendeu? Ele não tem chance. Por quê? Porque além da brutalidade física, da força, mandíbulas poderosas, ele tem 36 bilhões de neurônios, o que dá uma vantagem estratégica muito grande para outros animais, ok? E aí, ele habitava uma região e não tinha competidores. Na verdade, ele era o predador mor. Então, ele não tinha muitas oportunidades de exercitar isso. Então, qual é o instinto natural de um gorila diante de uma ameaça qualquer? Lutar. Por quê? Normalmente ele ganha. Dar as costas é um risco que não precisa ter, se na maior parte dos predadores ele vai ganhar. E normalmente, para ele perder, só se houver um acidente, alguma outra coisa, ou porque ele vai ganhar numa luta. Então, ele sempre luta.
O gorila não foge, tá? Ele se assusta tudo, mas ele luta. Então, ele é agressivo por natureza. Não, na verdade ele é muito pacífico, tá? Mas diante da ameaça, a sua resposta é lutar, tá? Inclusive, ele é até mais passivo justamente por isso. Pô, ele vai ganhar, você entra no território, ele olha o seu tamanho, não há muita ameaça. Se você mantiver o respeito, ele te tolera. Agora, você não pode manter o foco visual, que ele entende que isso é uma ameaça à sua liderança e ele ataca. Entenderam? Bom, e essa é a resposta. O chimpanzé não habitava a mesma região. Ele habitava uma outra região também muito rica, muito fértil, porém ele tinha alguns rivais. Na sua região havia leopardos, que são felinos que sobem em árvore, tá? Que são excelentes caçadores. Então, um chimpanzé, lembra que ele é 10 vezes mais fraco que um gorila, 10 vezes mais forte que um homídeo? Então, diante de um felino desse, sozinho, ele estaria em equivalência. Então, tanto pode ganhar, como pode perder. Então, qual é a primeira resposta do chimpanzé diante de uma ameaça? Fugir. Então, eles são muito fortes, mandíbulas poderosas, são mais ágeis do que os gorilas, até porque a fuga, e 36 bilhões de neurônios. Estratégia. Então, normalmente o chimpanzé foge, reagrupa e ataca. Eles são predadores perigosíssimos, muito mais do que gorilas. Os gorilas podem atacar, mas normalmente são pacíficos. Os chimpanzés, quando ameaçados, eles se juntam, estabelecem estratégias e eliminam o inimigo, a família do inimigo e qualquer um que pareça com o inimigo. Eles não esquecem, entendeu? Então, ele reconheceu você como ameaça, qualquer um que pareça com ele é uma ameaça. Entenderam? E eles elaboram estratégias para eliminar. Então, eles eliminam espécies competidoras no seu habitat. Tá? Quando eles se deslocam, eles eliminam. Não foram atacados, mas eles atacam primeiro. Por quê? Em algum momento antes, aquela espécie foi uma ameaça ou uma competição. Deu para entender, gente? Então, são extremamente perigosos. E eles armam. Olha, recentemente, num zoológico, um chimpanzé antipatizou com uma estagiária e ele preparou uma armadilha para pegá-la. A sorte é que alguém percebeu. Ele a enganou, arrumou, se escondeu e ficou esperando ela entrar. Porque ele não gostava dela. Ninguém sabe o que foi que ela fez, mas alguma coisa fez. Entenderam? E eles não vão esquecer de jeito nenhum. Tá bom? Então, eles são perigosos, entram em guerra de território, por assim dizer. Então, eles são mais perigosos até do que gorilas. Então, qual é a resposta? Fugir, reagrupar e lutar. É sempre assim. Compreenderam? E a Lucy, que é 20 vezes mais fraca que um gorila, 10 vezes mais fraca que o chimpanzé, e olha o azar dela. O habitat dela era a savana. E lá na savana tinha leão da caverna. Vocês sabem o que é um leão? Agora imagina um leão do tamanho de um búfalo, assim, sabe? Enorme. É o leão da caverna, leão grande. Tá? A gente não tem o tigre hoje? Pois é, o leão da caverna é maior que o tigre. Hiena. Por quê? Assim como havia herbívoros de grande porte, os felinos eram de grande porte. Tá bom? E ela está nessa região. O que é que ela vai fazer se ela topar com o leão da caverna? Se ela lutar, o que acontece? Morre. E se ela tenta fugir? Para onde? Ela morre também. Então, todo homídeo que lutou, fugiu, morreu e não teve descendentes. Isso é muito importante. Quando a gente fala de evolução, o que é evolução? É genes serem passados adiante. Então, é a reprodução, seleção natural, e os mais adaptados ao ambiente vão passar essa genética. E aí eu ouço as pessoas, a nossa natureza é lutar ou fugir. Se fosse, a gente estava extinto. Né? Nós somos primatas. É da nossa natureza lutar ou fugir. Não, não é. E o trabalho do Sanuzel demonstra isso de maneira cabal. Quem lutou, morreu. Quem fugiu, morreu. Quem foi que sobreviveu? Por que nós estamos aqui e os macacos estão na jaula? Não, nós não somos macacos não. Tá bom? Nem somos parecidos. Na verdade, nós somos algo muito estranho e diferente. E algo inédito. Tá? E qual é a característica que a Lucy adquiriu que permitiu a sua sobrevivência? Porque aqueles que não lutaram e não fugiram
sobreviveram, se reproduziram, porque eles tiveram muita oportunidade de fazer isso. Lembra que eu estava falando de habitat? Então ela estava numa região com intensa competição, com muitos predadores maiores e mais fortes, tá? Aí o pessoal, foi inteligência. Gente, fala sério, era a Lucy lá, quase um macaco, tá? A inteligência é algo que a gente desenvolveu a partir dessa característica, tá? Inteligência é aquisição de conhecimento, aprendizado, uma série de coisas, tá? Estamos falando de quase macaco. A gente estava começando a mudança e eles passaram uma característica específica para frente que deu origem a tudo isso, tá bom? Qual foi a característica? O que ela era capaz de fazer que chimpanzés e gorilas não podem fazer? De novo, a natureza do gorila é lutar. Toda vez que ele está diante de uma ameaça, tá? O sistema límbico entra em atividade e ele vai lutar. Adrenalina, ele fica furioso. Então eles têm ataques de fúria. Então mesmo lá quando ele se aborrece e tudo mais, ele tem aqueles ataques de fúria, todo mundo foge, as fêmeas. E o macho dominante tem lá aquele ataque. Nunca viram um documentário de... Chega lá, Netflix, para dar uma olhada. Tá? E é comum. Chimpanzés também. Tem frenesis de fúria, etc. E essa característica é dominante. Então, eles não mudam de ideia. Tá? É o instinto. O nosso. Se a gente não é lutar nem fugir, qual é o nosso? Qual a natureza dos homídeos? O que foi que esse ancestral fez que passou para a gente? Então, nossa natureza não é lutar nem fugir. Nossa natureza é reprimir os instintos básicos e calcular qual a decisão mais vantajosa para a nossa sobrevivência. Para fazer isso, a gente necessariamente tem que reprimir a luta e a fuga. E para lutar, a gente tem o quê? Uma dose cavalar de adrenalina, aumento dos batimentos cardíacos, movimento muscular, tudo isso que inviabiliza em parte, né? Quando você está em pânico, você pensa muito bem, faça um cálculo matemático. Ou, por exemplo, alguns sugerem, quando você está com muita raiva, reza. Eu disse, o conselho pista, né? Quem é que consegue rezar quando está com raiva? Só se for, Deus, dê um fim aos inimigos. Porque não é necessário você pacificar, não dá, você está com raiva. É um conselho meio inútil. Existem coisas mais eficientes para você controlar a raiva, tá? E uma você vai dizer que não consigo, eu estou dominado. O chimpanzé, por exemplo, se um chimpanzé estiver comendo, você não consegue desviar a atenção dele para fazer outra coisa não, para brincar com você. Da mesma maneira o seu cão, que te ama muito, você gostou dele. E se de repente você enfiar a mão de sopetão na sua comida, o que vai acontecer? Ele passou a te odiar? Não, é um instinto natural, tá? Eles querem comer, dormir e procriar. E isso é... Então tem um canal que eu acompanho, que é a Família Animal, que tem um santuário de onça pintada, acho que em Goiás, uma coisa assim, e ele criou muitas aquelas onças de bebezinho, de mamadeira, e ele faz o que quiser com a onça e tal, só que quando ela entra na fase reprodutiva, tem lá uma onça que ele criou desde neném, que é um gatinho, mas quando entra na fase reprodutiva, ela é isolada. Por quê? Porque ele é um rival e ele vai atacar para competir, entendeu? É um instinto. Então não é que esqueceu nem nada, passou a fase reprodutiva, tá tudo bem. E ele também entende que ele não vai entrar no momento que ela tiver com uma presa, que o instinto dela é o quê? Entenderam? E chimpanzés são ainda mais intensos do que onças pintadas. Deu para entender ou não? E se você o ofender, ele ainda vai se vingar depois. Não vai mudar de ideia. Gorilas também não. Mas nós não somos assim. Quer ver um exemplo? Digamos que você está numa ilha, tá? E para sobreviver você tem que pescar. E para obter alimento suficiente, você vai ter que pescar durante 6 horas, que é o tempo de luz. Se não pescar, não come. E comer é algo importante? Muito importante. E aí tem várias pessoas pescando, e aí um cara, em vez de pescar, fica parado olhando para o nada. E alguém vê, você não vai pescar? Estou pensando. Pensar não enche barriga. Não enche mesmo, né? E o cara, em vez de pescar e comer, ele fica pensando. É porque ele não está com fome? Não, não está com fome. O que você está fazendo? Estou pensando. E
enquanto ele pensa, ele não come. E ele pensa, será que não tem um jeito melhor de fazer isso? E aí, ele está em desvantagem. Enquanto todo mundo está comendo e pescando e comendo, ele não está pescando, não está comendo, está pensando, e se eu fizer um arpão? Será que não facilita? Mas para poder pensar isso, ele passou fome. Isso não existe. Ele não está com fome. Claro que ele está com fome. Mas por que ele não comeu? Porque tem algo mais importante do que comer. Então, nós descobrimos que nós temos necessidades que não são físicas, que podem se sobrepor a necessidades físicas. Então, se você tiver uma coisa muito importante, você não come, não dorme nem procria, porque você está obcecado com alguma coisa que pode até ser não física. Mas isso, nossos ancestrais já tinham. Então, naquele momento você fez um arpão. Aí, essa ideia é boa. Aí você come um pouquinho para aliviar a dor e deixa de pescar, deixa de comer e vai tentar fazer o arpão. É fome que você vai passar, não é? Até o arpão ficar pronto, você vai ter que sair, procurar, fazer, exercitar, acertar, errar. Não tem isso? E vai ter fome? Vai. E você vai passar fome? Vai. E aí você fez seu arpão. Bora testar? Aí você testa, não deu certo, aí testa de novo, passa fome mais um tempo, até que dá certo. E aí, em 1 hora, você consegue o que os outros levam 6 horas para fazer. E aí o povo fica com inveja. Esse cara tem muita sorte mesmo. Entenderam? Não existe. Você tem um trabalho. Você não viu. Então, houve um sacrifício. Então, enquanto você está pensando, você não está comendo, não está procriando, não está fazendo uma série de coisas. Coisas que chimpanzés não podem fazer. Tá? Se ele estiver dentro do instinto básico, nada desvia ele dessa situação. E nós podemos parar qualquer instinto básico. Tá? Se você decidir que existe algo mais importante, você não come, não dorme e não procria. É ou não é? E essa é a nossa natureza. A natureza dos homídeos é reprimir instintos básicos. Para quê? Para tomar a decisão mais vantajosa para a sobrevivência. O que aconteceu com a Lucy? A Lucy topou com o leão. Se lutar, 100% de morte. Se fugir, 100% de morte. E nesse momento, uma área do cérebro distinta entrou em atividade, reprimiu o sistema límbico, que gerava o pânico, aquelas coisas todas, reprimiu, e ela começou a acessar informação. Que informação? Toda informação. Em simultânea. É o que a gente chama de padrões. Tá? É uma vantagem. A gente não funciona exatamente igual a um computador. E é justamente isso que nos diferencia. Lembra? Você quer testar se é um ser humano ou não? Então, ela acessa informação simultânea e uma brincadeira que as crianças fizeram, que é jogar pedra, distrair os outros, pegar susto. E, nesse momento, essa é uma vantagem. E se eu jogar uma pedra e distrair? 10%, mas é melhor do que 100% de morte. Então, ela fez, sobreviveu. Todos aqueles que lutaram, fugiram, morreram, mas aquele que não fez isso, sobreviveu. E passou para frente. E essa característica foi se aprimorando, e a nossa natureza, a natureza dos seres humanos, não é imitar chimpanzés e gorilas, como alguns jovens parecem ter orgulho. O meu sonho é ser um gorila e copular em praça pública, né? Ser um animal. Não, nossa natureza é reprimir os instintos básicos. Com que objetivo? Tomar a decisão mais vantajosa à nossa sobrevivência, tá? E essa sobrevivência tem uma série de funções. Então, essa área específica que Lucy desenvolveu, ela tem essa única função. Ela só serve para isso. Decidir o que é vantajoso e o que não é. E essa vantagem está acima das nossas conveniências. Então, por exemplo, se ele achar que é mais vantajoso você não comer agora, você não come agora. Se ele achar mais vantajoso você escolher alguma coisa que é menos gostosa, ele vai tomar essa decisão. E, inclusive, o seu sofrimento. Por exemplo, você quebrou a perna. Dói muito. Alguém aqui já quebrou a perna? Vai andar. O que acontece? É uma dor incomensurável. Porém, se essa região decidir que não é conveniente você perder mobilidade agora, ele vai reduzir a sua percepção da dor em 90%. Por que não 100%?
Porque não é conveniente você ignorar totalmente a lesão, porque se você precisar correr, se você precisar lutar, você tem que estar ciente que tem uma desvantagem. Não pode apoiar nessa perna, tem que ser na outra. Então ele sempre vai preservar alguma, você vai ter o entendimento da lesão, da dor, mas não vai sentir a totalidade dela, porque ele vai reprimir isso, porque não é conveniente agora. Vocês entenderam a primazia que essa área tem sobre todo o resto? Não tem fome, não tem dor, não tem sexo, não tem nada que seja mais importante do que uma vantagem estratégica. E tem um detalhe. Nós podemos mentir para nós mesmos o tempo todo, e a gente faz isso. Mas não podemos enganar essa área, porque ele está ciente de todas as informações em tempo real. Então não dá para enrolar. Tá? Então, em algumas circunstâncias, a gente pensa numa coisa, não pensa na outra, mas essa área não. Ela atinge simultaneamente. Então, ela domina duas áreas. O giro cingulado lateral, que controla as prioridades. Então, essa área está ciente do que você gosta, das suas emoções, ela sabe tudo que você está sentindo. Ela está ciente. Por que ela tem que estar ciente? Para entender a prioridade. O que é prioridade? Tem várias coisas que você precisa fazer. Qual você prefere? Qual que você vai fazer primeiro? O computador não tem isso. Ele vai calcular mais ou menos a ordem que deveria ser. Se tiver duas atividades simultâneas e ele não conseguir determinar a prioridade, ele trava. Da tela azul. Entendeu? Você não, você escolhe. Eu prefiro isso. E faz. A mais aleatória possível. Então, prioridade tem a ver com emoção, com gosto, uma série de coisas. Então, essa área está ciente de todas as prioridades. E o lobo parietal também, que gerencia a informação. Ele acessa a informação de modo igual de toda parte. E não tem censura possível. Por quê? O que é que censura nossos pensamentos? Uma série de áreas que não estão sob essa gerência. Ele tem acesso direto à informação. Então, não tem mentiras interessantes. Tá? Ele sabe exatamente. Então, o que é que ele vai decidir? O que é mais vantajoso? Não interessa o que você está dizendo para os outros. Ele vai decidir aqui. Entenderam ou não? E qual é a área? Eu vou deixar para falar no final, né? De surpresa. Então, mas nós podemos dizer um nome, que é uma rede, chamada rede executiva. Então, a rede executiva é responsável por essas decisões, ok? E essa área é que toma a decisão. É só isso que ela faz, não faz mais nada. Só isso, ok? Bom, existem outras áreas do cérebro. Então, existe o que a gente chama de rede modo padrão, onde está tudo o que você acha que você é, tá? Então, como você é? Aí você descreve, é rede modo padrão. É o que você acredita ser. Eu sou assim, sou assado, faço isso, gosto disso, gosto daquilo. Todas as coisas que você repete, faz, seus hábitos, tudo que você é a rede modo padrão. E na rede modo padrão, a gente tem duas áreas complicadas, tá? Então, existe as áreas de várias consciências, etc., dopamina, motivação, aquela coisa toda, mas ali também faz parte da rede modo padrão o que a gente chama de amígdala e o sistema reticular ativador ascendente. Essas duas estruturas têm funções, tem outras áreas que fazem parte, a rede modo padrão, mas essas duas têm uma função bastante específica, tá? A amígdala protege você. Do quê? Do perigo. Ela não pensa, ela não raciocina, ela não toma decisões, ela não analisa prioridades. Não. Ela reconhece padrões. Como assim? Coisas que se repetem e não deram origem a nenhuma ameaça, a nenhum problema, tudo bem. Ou, mesmo que tenha alguma ameaça, mas você sobreviveu de boa, tudo bem. E acontece sempre. Então, ela reconhece padrões. É mais ou menos assim. Você está andando num lugar verde e de repente vê um ponto vermelho. Olha, oh Deus, será que é uma cobra? Morreu. Então, não é conveniente você ficar pensando, será que é uma cobra? O que é importante? Reações rápidas. Pensar leva tempo. E você precisa se afastar imediatamente, porque existe uma ameaça. Porque o padrão foi quebrado. E toda vez que o padrão é quebrado, a amígdala faz o quê? Sequestra sua inteligência. Não pode pensar agora, vamos correr, tá? Vamos fugir, vamos fazer alguma coisa, porque existe uma ameaça. Então, ela aumenta a adrenalina e você entra no modo fuga ou luta. Lembra? Não é semelhante? Pois é, assim que funciona no chimpanzé e no gorila. A gente também tem essa parte, lembra? Tudo que ele tem, a gente também tem? Mas a gente tem umas partes que ele não tem. Eu falei primeiro daquela parte, né?
Então, como é que funciona lutar ou fugir? A amígdala reconheceu uma ameaça e ela ativa esse sistema. E ela pode escolher um ou outro, dependendo do tipo da ameaça, tá bom? Mas como é que ela reconhece a ameaça? Repetição. Agora, como é que a repetição chega lá? Sistema reticular. O sistema reticular, ele é igual ao algoritmo do YouTube. É o seguinte, ele foca a sua atenção. Pensa bem, lembra dos neurônios são caríssimos? Consome uma quantidade? Se você for prestar atenção em tudo, você tem ideia de quanto você vai ter que comer? Lembra? Então, para economizar, o que ele faz? Eu vou selecionar o mais importante e vou dar atenção apenas a algumas coisas. Então, o que define? Interesse. Você prestou atenção nisso quantas vezes, repetiu tantas vezes, aí ele vai identificando esses padrões e ele, toda vez que ele encontra algo parecido com aquela, ele foca a atenção. É mais ou menos assim. Você dirige, tem um monte de carro ao seu redor, não tem? Mas agora você está interessado em comprar um carro, eu quero comprar um carro novo, vou trocar meu carro, quero um carro novo, e eu queria um carro vermelho, eu gosto de vermelho, eu quero um carro vermelho agora. E aí você está ali, um carro vermelho ali. E outro carro vermelho? Nossa, só tem carro vermelho hoje. Não, tem carro de toda cor. O que está acontecendo? Parece que tem mais carro vermelho do que... Não, é que passa carro de muita cor, mas você só olha, só presta atenção no vermelho. Entendeu? Mas o que define isso? Carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho, e agora ele vai, toda vez ele vai focar. Então, minha vida é um lixo, minha vida é um lixo, minha vida é um lixo. O que acontece? Você só enxerga lixo. Se você resolver, que é uma coisa diferente, começar a repetir isso, né? O tal do segredo funciona mesmo. Não precisa nem acreditar naqueles troços. Vai funcionar por um motivo neurológico, tá bom? Não tem nada a ver com... Tudo bem, não vou nem dizer que não tem, tá bom? Você quer acreditar, mas se você for ateu, materialista de carteirinha, vai funcionar também, tá? E não é por causa das forças cósmicas, é por causa do sistema límbico, do sistema reticular. Então, repetições definem, então, a sua atenção. Junta os dois e você tem um limite bem rígido para a sua vida, que você definiu. E uma das funções da rede padrão é perpetuar a sua realidade. Então, ela vai, é o viés da confirmação. Então, ela vai, porque a rede padrão, lembra, ela não decide. Você já tomou essa decisão, ele vai perpetuar isso. Então, a rede modo padrão é uma fórmula, é a fórmula que você encontrou para a sua vida. Eu sou isso. E vou agir dentro desses parâmetros, e é isso que ele vai ver, é isso que ele vai tentar encaixar, e quanto mais rígido for isso, mais complicado quando alguma coisa não encaixar, certo? Porque a única pessoa capaz de mudar tudo instantaneamente é quem? A rede executiva. E ela sempre vai tomar, mas e se você não ligar? E se ela não ficar ativada? E por que eu faria uma coisa dessa? É uma pergunta interessante. Infelizmente, se descobriu que a gente faz mais do que deveria. Por quê? Porque na neurociência foi a área que demorou mais a gente saber que existia. Porque normalmente não está ativa. Ninguém usa. Então pensa bem, é tão importante, normalmente não sabia uma função, foi uma das últimas coisas, ninguém sabia que servia. Porque normalmente nas pessoas, você está fazendo um monte de coisa e ela não está ativa. Né? A primeira vez que eles viram uma relevância muito grande, tá? Tem várias horas, mas eu vou falar uma que tem mais diretamente. A primeira não foi essa, tá? Não vou pular, vou falar dessa que teve mais interesse. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Um monte de gente quer melhorar de vida, né? Quer acabar com problema, vícios, né? Emagrecer, eu quero estudar, eu quero largar a bebida, largar de fumar, mudar os hábitos. Muita gente quer fazer isso, mas não consegue. Tenta inúmeras vezes, não consegue, tá? Aparentemente, a maioria das pessoas não consegue. Mas existem pessoas que decidem, eu vou largar, e larga. E não fuma mais. Eu vou largar a bebida, larga, não bebe mais. E o pior, a pessoa, que aparentemente, quando eu falo isso, quando eu falo de emagrecimento, todo mundo senta direito. Quer dizer, é pior do que beber e fumar, né? Emagrecer, emagrece. Obesa, mórbida e resolveu emagrecer e começou. E aparentemente vai até o fim. E é o DNA intergaláctico, ela tem algum negócio diferente. Então, eles resolveram estudar essas pessoas que mudaram drasticamente de vida. Tá, decidiu, hoje eu vou parar e parou. O que elas têm diferente?
Por que elas conseguem, onde um número enorme de pessoas não conseguem? E, estudando essas pessoas, descobriram uma coisa que elas tinham em comum. Elas tinham atividade no pré-frontal, no lobo pré-frontal. Tá? Todas tinham. Todas as pessoas que tomam decisões e acabou, está decidido e faz, tem atividade no pré-frontal. Quando você conversa com elas, a dificuldade aparentemente é a mesma. Você sente fome, sinto fome. Você tem um cansaço, tem tudo que o outro tem. Só que ela não desiste, ela faz e pronto, acabou. Ela não decidiu, não faz. E essa área está ativa. Por quê? Não sei. Em que circunstâncias? Não sei. Só sei que qualquer decisão que você tome que tem atividade nessa área, ela é prevalente. Ela está acima de qualquer outra coisa anterior. Quando você toma uma decisão com a participação do pré-frontal, é definitivo. Nada faz você mudar. Ok? Mas eu não sabia o quê. E esse livro já tem um tempo. É esse estudo que eu já contei a região, né? Lobo pré-frontal, dorso lateral. É quem toma as decisões. Ele estabelece prioridades, pega informações e decide qual é a coisa mais vantajosa. Então, é o pré-frontal dorso lateral. Mas a gente tem também o pré-frontal dorso medial, que faz outra coisa, mas vamos falar mais adiante. Então, essa área foi determinada. Mas eles não sabiam como isso funcionava. Tá? Só sabia que isso acontecia. A primeira vez que eles viram atividade nos estudos de neurociência foi, vocês devem ter ouvido falar, ponto Deus. Lembra quando surgiu? O cara mapeou o ponto Deus. Eles estavam estudando freiras carmelitas, que viviam em oração e algumas tinham um êxtase místico. E depois ele cruzou com monges tibetanos que também tinham êxtases semelhantes, ou seja, religiões diferentes, práticas diferentes, mas os dois tinham um estado fisiológico semelhante e que ativava a mesma área cerebral. Nos dois casos, havia atividade no pré-frontal dorso medial, que fica do lado. Ou seja, ele chamou de ponto Deus. Então, inclusive, esse pesquisador fez uma separação entre rezar e orar, tá? Então, ele chamou de estado oracional, estado devocional, uma coisa assim, a área ficava ativa. Quando você só repetia palavras inteiramente, não. Então, você, Pai, nossa, que roupa horrorosa, seja feita, meu Deus do céu. Enquanto você está rezando ali, você está fiscalizando a vida alheia, está ciente do que está acontecendo ao seu redor, tá? Então, e está repetindo o Pai Nosso, cantando, nossa, seja feita a vontade na terra como no céu, seja feita a... Ele chamou isso de rezar, bom? E ele chamou de estado oracional, devocional, sei lá, é porque em inglês a tradução esses estados. Aí perguntar para a filha, não, eu estou em conexão com a divindade, o monge também, eu estou... essa área está ativa e eles têm aquele estado alterado. E o pré-frontal fica ativo. Então, em alguns estados, você começa a fazer algo. Ele chamou isso de ponto Deus. E olha que interessante, ele era ateu. Tá? Ele não acreditava em Deus. Isso é bacana. Porque se fosse um crente, você diria que ele está forçando. Ele não, ele era ateu e disse o seguinte, eu particularmente sou ateu. Porém, com os estudos eu percebi que aqueles que acreditam em Deus têm uma vantagem enorme sobre aqueles que não acreditam, em vários níveis. Eu vou falar mais adiante para vocês, mas ele demonstrou. E olha que ele era ateu. E, inclusive, hoje a gente tem uma teoria de por que a transcendência é um fator que existe nos seres humanos, que é uma questão de sobrevivência, tá bom? Muito importante. Que as pessoas perguntam, por que buscar uma explicação metafísica? Por que a gente questiona certas coisas? Tá? O pessoal da inteligência artificial, né? Isso é um tipo de enganação, é um tipo de desonestidade, é alguém tentando fazer alguma coisa, e não é. Descobriu-se que é uma necessidade evolucionária importante. Eu acho que eu vou falar agora, senão eu esqueço depois. É o seguinte, pensa bem, nós temos memórias poderosas, não temos? Muito grandes. Então você é um homem primitivo e você tem uma esposa e tem filhos. E os vínculos são muito maiores do que chimpanzés e orangotangos, é diferente, tá bom? E você tem uma família. E você tá lá fazendo o que você faz, tudo direitinho, tá? E aí você saiu para caçar e houve um terremoto. Quando você volta, toda a sua aldeia foi destruída. Não sobrou ninguém, tá? Os vínculos humanos são muito poderosos. Nossas emoções também. Então, o que acontece quando você tem um trauma violento assim? Você morre. Por que eu deveria continuar vivo?
nada do que eu fizer pode me proteger disso. Pensa bem, o que você pode fazer para evitar um terremoto? Para evitar um cometa? Então você sabe que nada do que você fizer vai realmente proteger você. Isso, sabendo e podendo antecipar isso levaria ao quê? A um estado depressivo, destruição. Então não tem motivo para viver. E você morreria. Não é isso? Mas não é isso que acontece. Ele pode superar. Por quê? Ele vai explicar, não, Thor, o Deus do fogo, o Deus não sei o que lá, e aí ele cria uma explicação metafísica para esses acontecimentos, e que não acabou, que vai continuar, e isso dá forças para você superar uma tragédia irreversível como essa. Então você recomeça, entendeu? Os animais esquecem, lembra? A gente não. Você vai continuar com aquilo. Como é que você vai continuar depois disso? Sabendo que pode acontecer de novo. Você vai tentar de novo sabendo que pode ter um terremoto e que você não pode controlar, não pode antecipar, não pode fazer nada? Os animais não têm isso? Não, querida. Os animais não ficam imaginando o futuro. Quem é que vai para o futuro? Quem pode imaginar todas as tragédias possíveis que podem acontecer? E o pior que já aconteceu mesmo? Então, você tem certeza que pode acontecer de novo. Não acontece assim? É o que a gente chama de flashback, estresse pós-traumático. Pensa bem, você está andando, é difícil tratar. Aí você esteve num ataque terrorista. E aí você tem medo de sair na rua, tem flashback. Aí você vai dizer assim, não, é imaginação sua. Como é que você vai dizer? Não, aconteceu, estava ali de boa e isso aconteceu. Pode acontecer de novo. Como é que você diz? Não, vai normal. Muitos dos nossos problemas são de origem imaginária. A minha mãe não me amava o suficiente e tudo mais. E muito, não estou dizendo que seu sofrimento não é real, mas a fonte é. Como é que você pode saber exatamente o que sua mãe sentia, interpretar? E aí você criou todo um drama terrível. E aí você trata e você vê que tudo isso era o quê? Imaginário. Agora, ataque terrorista, sequestro relâmpago. O que você fez de errado? Qual justificativa? Não tem. Como é que você vai chegar a pensar? Continua a sua vida. Finge que não aconteceu. Você vai sair e vem o medo. Por quê? Vai que acontece. Aí, nós temos uma escola terapêutica muito eficaz, que é Viktor Frankl e a logoterapia. E ele trabalha o que exatamente? O sentido da vida. O que você e somente você tem para realizar. Ou seja, aqueles que têm um motivo válido para sobreviver, conseguem superar. Agora, se você não tiver um, você enlouquece e morre. Então, o que ele viu? Ele teve um campo de concentração. E lá é o absurdo. Mortes absurdas. E pessoas sobreviveram, né? Eram esqueletos humanos, estavam vivos, sobreviveram a tudo. Porque eles tinham um motivo para viver. Tá? Eu vou contar para o povo, não importa, a minha família, vou achar, religião. Eles tinham um motivo que fez ele sobreviver. Entendeu? Algo fora dele. Tá? Então, eles não se matavam. Sofriam todo tipo de coisa e sobreviveram. E ele ficou curioso. E o mecanismo de sobrevivência dele, o que ele fez? Ele perdeu a família em Auschwitz. Ele começou a estudar aquele comportamento. Detalhe, catalogar, anotar dentro do possível, como é que aquelas pessoas conseguiam manter a sanidade, manter a integridade, serem eles mesmos. Eles tentaram tudo para despersonalizar e eles sobreviveram e ele estudou isso. Ele sobreviveu, foi para os Estados Unidos, se tornou professor em Yale, uma das universidades mais prestigiadas, e teve um choque cultural violento quando ele encontrou jovens privilegiados, ricos, bonitos, com toda a vida e que se matavam. Que para ele é um absurdo. Como pode? Eles não tinham nada e sobreviveram, e esses têm tudo e escolhem morrer? O que está acontecendo? E ele resolveu estudar isso, comparando, e daí deu origem à logoterapia. Ele descobriu o seguinte: se você tiver tudo necessário para satisfazer o seu prazer, mas não tiver um motivo válido para viver, não adianta. Você vai procurar a destruição. Aqueles que têm coragem fazem diretamente e aqueles que não fazem diretamente. E aí ele vê vários mecanismos autodestrutivos que vêm da ausência de sentido. A minha vida não tem significado. Então, ele é a próxima coisa que ele pode consumir. E aí uma série de consequências surge. A coisificação, transformar outro objeto para poder usar, múltiplos relacionamentos sem profundidade, entendeu? E inclusive para poder usar alguém, você tem que primeiro despersonalizar, tá?
porque senão você não vai conseguir, a empatia impede. E uma vida autodestrutiva, porque ele não tem futuro, ele não tem significado. Então dá essa importância. Só que a extrapolação disso, o que acontece? Isso é mais do que psicológico, é fisiológico também, e pode levar à morte, tá? E um mecanismo de sobrevivência é o quê? Procurar significado transcendente. Então, você tem câncer. Já viram que aqueles que acreditam em Deus têm mais chance de recuperação do que quem não acredita. Que nada do que eu fizer vai fazer diferença. Entenderam? Então, é um fato. E olha só, é muita diferença. 36% de êxito. Bom, estatisticamente. Bom, vamos dar um intervalo. É muita informação, dá uma respirada quente. Tá? Pra gente botar... Né? Mas vocês transcenderam a si mesmo, não é não? Então, olha só, está previsto 20 minutos, mas tem muita gente, então eu não sei, vamos aproveitar o tempo, porque a gente tem bastante assunto ainda. Na próxima pedem 6 horas, tá bom?